Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos à primeira aula da série de matrizes. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre as classificações das matrizes. Bom, o que a gente precisa saber de classificação de matriz? A classificação das matrizes quer dizer referente à geometria ou como esses números estão distribuídos dentro dessa tabela de números reais que a gente viu que é a definição de matrizes. Bom, primeira coisa que tu precisa saber, seja M uma matriz, M por N. O que significa M por N? Esse X aqui a gente lê por, tá? M te indica o número de linhas que essa matriz vai ter. E esse valorzinho N te indica o número de colunas que essa matriz vai ter. Esses números podem ser iguais, podem ser diferentes, um pode ser grandão, outro pequenininho, varia, tá? Mas em geral, é só isso que você precisa saber, que o primeiro númerozinho aqui é a da linha, o segundo é da coluna. Bom, daí nascem algumas classificações das matrizes que nós temos que ver. Então, olha só. Aqui nós temos as três primeiras para a gente dar uma olhadinha. Matriz linha, matriz coluna, matriz unitária. Como é que a gente vê isso? Tá? A matriz linha é uma matriz que só tem uma linha de elementos, ela não possui mais linhas. Então como é que vai ser o seguinte? Quantas linhas ela tem? É o primeiro númerozinho que te indica, então vai ser 1 por n. N tu ainda não sabe, pode ser grande, pode ser pequeno, pode variar. Se for uma matriz coluna, é uma matriz que tem apenas uma coluna, tá? Então se ela tem apenas uma coluna, aqui está errado, né? Não é M por N, a gente coloca aqui 1, certo? Ela tem apenas uma coluna, tá? E a matriz unitária é a matriz que tem apenas um elemento. Então vamos ver aqui os exemplos, tá? Dessas três matrizes aqui, é bem fácil a gente conseguir identificar. Essa matriz aqui que tem apenas uma linha, porém tem 4 colunas de elementos, é uma matriz linha. Essa matriz aqui que tem apenas uma coluna e várias linhas de elementos é a nossa matriz coluna. E essa matriz aqui que tem apenas o elemento 7 é a nossa matriz unitária, certo? Isso daqui é bem simples. Bom, na sequência o que a gente tem? Matrizes retangulares e matrizes quadradas. Bom, já que a gente está falando, né, de uma distribuição de tabela, né, uma tabela de valores, o que isso aqui pode se comportar? Essa distribuição, essa tabela pode se comportar de modo retangular, ou seja, a gente tem aqui número de linhas e colunas diferente, tá? Ou ele pode ser aquele retângulo especial, onde as duas arestas são exatamente iguais. A gente vê isso lá na geometria plana, né? O que quer dizer isso? Se tem as duas arestas iguais, obviamente nós estamos falando de um quadrado, e essa daqui é a nossa matriz quadrada, a matriz que tem o número de linhas exatamente igual ao número de colunas. A matriz quadrada é o top 1 aqui, né, da nossa série de aulas de matrizes, tá? Aí que nascem mais classificações e a gente precisa ver. Bom, reparem nessa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então ela vai ser uma matriz 2 linhas por 3 colunas. Já essa outra aqui tem 2 colunas e tem... tem 2 linhas e tem 2 colunas. Então é uma matriz 2 por 2. Certo? Bom, isso aqui é bastante simples e agora a gente passa a ver simplesmente as matrizes quadradas, que é onde entra a maior parte das nossas classificações. Tá? Ordem, tá? Visto que a matriz quadrada é sempre M por N, M igual a N, tá? Os dois são iguais, então a gente chama de ordem o número de linhas e colunas, né? Ou a gente pode botar aqui até ou, né? Se a gente tem aqui uma matriz 5 por 5, ou 3 por 3, 4 por 4, uma matriz 3 por 3 é uma matriz de terceira ordem, uma matriz 4 por 4 é uma matriz de quarta ordem. Isso daqui é bom para a gente escrever, né, em texto. A gente diz uma matriz de quarta ordem. Tu já sabe que é uma matriz quadrada com 4 linhas e 4 colunas. Ok? Bom,
dois conceitos que a gente precisa saber aqui importantíssimos, tá? Diagonal principal e diagonal secundária. A diagonal principal é essa diagonalzinha aqui que vai, certo? Ela desce aqui, né? Do primeiro termo até percorrendo toda a diagonal do começo para o fim, tá? Elementos de mesmo índice, tá? É o elemento A11, A22, A33, A44, A55, tá? Essa é a nossa matriz, essa é a nossa diagonal principal. E a nossa diagonal secundária é essa aqui que volta, tá? Ela vem, essa aqui vai e essa daqui volta, se a gente pode dizer assim, tá? Talvez seja um jeito mais fácil de a gente conseguir memorizar, tá? Eu gosto bastante desse vai aqui para lembrar que é do começo pro fim. E a volta aqui, bom, é basicamente para te poder lembrar que tu tá falando da diagonal, tá? Então, olha só. Algumas outras classificações aqui só pra gente acabar, tá? Matriz quadrada 3×3, uma matriz simplesinha que é o nosso exemplo que eu vou dar aqui, tá? Tem três classificações que a gente ainda precisa saber: matriz triangular, matriz diagonal e matriz identidade. Bom, isso aqui é uma matriz comum, não tem nenhuma classificação, é matriz quadrada 3×3, deu, tá? Não tem mais nada que a gente possa falar. Agora, digamos que a gente tenha uma matriz que tenha zeros, né, fora da nossa diagonal principal, tá? Então, olha só, a nossa diagonal principal está aqui, certo? Nessa matriz aqui, a nossa diagonal principal está aqui. Acima dessa diagonal principal, nós temos todos os termos nulos, os termos igual a zero. Quando isso acontece, nós chamamos de uma matriz triangular. E aí ela pode ser triangular ou triangular inferior ou superior. Quem que determina se ela é superior ou inferior? Quem tem elementos. Bom, essa matriz aqui ela tem os elementos nulo em cima. Se ela tem elemento nulo em cima, os outros elementos que não são nulos estão embaixo. Então essa daqui é uma matriz triangular inferior. Se fosse uma matriz triangular superior, como é que ficaria? Nós teríamos elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui. Na parte de baixo, tudo zero. E aqui, outros elementos também, tá? Então, tu tem que lembrar aonde tem elemento é o que determina o nome, se é inferior ou superior. Isso pode cair, né, no verdadeiro ou falso, numa prova, alguma coisa do gênero. Bom, mas e o que acontece se a gente tiver zeros tanto em cima quanto embaixo? Tirando a diagonal, tudo é zero. Nesse caso aí, nós chamamos isso daqui de uma matriz diagonal, tá? Simples. Bom, e a última, que é o exemplo, que é a exceção da exceção, é o fato de se a gente tiver uma matriz que seja quadrada, ela tiver todos os elementos na diagonal principal iguais a 1 e sem ser e tirando a diagonal principal, todos os outros elementos são nulos. Essa matriz aqui é a matriz famosíssima que é chamada de matriz identidade, tá? Então, gente, espero que tenha ficado bem claro aqui para vocês. Essas são todas as classificações das matrizes, tá? Lembrando que vocês podem nos visitar no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Na sequência, falamos um pouco mais sobre as matrizes. Muito obrigado e até logo!